Olha só, Matheus Henrique, o Wallace, Lautaro, Caio Jorge. Peralta, Caio Jorge e Cássio. Puta janela, né? Não, boa. Você esqueceu alguém? São 7. Jonathan Jesus. Jonathan Jesus, zagueiro. Uma boa janela. E o Matos é um diretor de futebol conhecido por ser agressivo no mercado, né? Sim. Por onde passou. E ele vem de uma passagem no Vasco, isso aí eu até estou muito próximo do que aconteceu, que era um modelo diferente, que era um modelo SAF, né? Mas uma SAF que, para mim, é muito inicial, a SAF do Pedrinho aqui no Cruzeiro, que a gente está vendo agora. Uhum. Mas me parece um modelo completamente diferente do que era 777. E as informações que, pelo menos, a gente teve, né, eu tive acesso na época do Matos no Vasco, é que o trabalho do Matos, ele batia de frente com a filosofia da 777, né, que depois veio a se mostrar que já estava num momento de queda, assim, de ruptura total com o Vasco, já na figura do presidente do Pedrinho, ex-ídolo do Vasco, que hoje está comandando o clube, está lá tentando tirar o Vasco de uma situação muito ruim. Então, o Matos, ele não conseguiu trabalhar no Vasco. Assim. Eu não acho que o trabalho tenha sido bom também, não é passar pano aqui para o Matos, mas eu acho que ele teve vários obstáculos que, imagino eu, não teve em outros momentos da carreira, não teve no Palmeiras, quando ficou muito conhecido aquele trabalho no Esse time do Palmeiras. Atlético mesmo, ele que começa a montar ele em 2020 Exato, também. aqui no Galo. Então, assim, é um cara muito agressivo. Eu sou meio contra torcedor de diretor, tá? Tem torcedor que... Nós somos 100%. Aplaude contratação de diretor de futebol, assim. Eu acho que nem os caras gostam, por mais que sejam vaidosos alguns deles. Mas eu acho que o Matos é inteligente. Eu acho o Matos importante para o momento de transição do Cruzeiro, que vinha muito mais estruturado, muito mais estabilizado, né, quando o Ronaldo assume, por mais que tenha crítica com o Ronaldo, né, que mais dinheiro, menos dinheiro, mas o Ronaldo foi quem puxou o barco. Ele tirou o botou barco tudo do no andor. trilho. E aí depois, agora quando chega, né, o Pedrinho com dinheiro, com o aporte, eu acho que a figura do Matos é quase que um match perfeito, cara. Se você tem dinheiro para colocar na mão do Matos, ele vai trabalhar. E eu achei um pacote de contratações interessante. O Cruzeiro precisa muito de volante. Vocês falaram do Ramiro aí, um abraço pro Ramiro, mas tá quebrando. O medo que a turma brinca, que a gente vive zoando aqui, é o seguinte: vai chegar nessa janela aí, eu espero que o Ramiro e o Lucas Silva não estejam, que seja o Matos e o Wallace, mas é uma zoeira, igual a gente fala que quem tem medo. Sim, ele não vai, né, ele não vai preterir os contratados. Mas eu sei o que vocês acham. Eu gosto do Lucas e do Ramiro, cara, mas eu acho que é um perfil muito diferente, cara. Não dá pra jogar Lucas, Ramiro e Romero. Os três juntos não dá. Não dá. Sobrecarrega o Romero. É porque o Lucas Silva ele foi muito importante no final do ano passado pro Cruzeiro. Quando ele chega naquela metade, o Cruzeiro já brigando contra o rebaixamento, ele de fato fez a diferença. Sim, ele foi um cara que juntou qualidade técnica no meio campo e ele ajudou em diversos jogos importantes. Aquele empate contra o Botafogo na reta final, o Lucas foi um dos melhores em campo. É uma puta liderança. Exatamente, ainda tem essa questão ainda dele ser um jogador identificado com o clube, de gostar do clube, a torcida gostar dele. Mas de fato, o futebol hoje em dia ele pede mais do que isso. Essa questão da intensidade com o Ramiro e o Lucas Silva juntos, no meio campo perde. E aí o Romero tem que ficar sobrecarregando, correndo para um lado, correndo para o outro e fazendo cobertura dos dois laterais. O Romero tem sido substituído com frequência ainda, né? Exausto. Porque ele tem que correr para três no meio. Ele tem que correr para Matheus Pereira, ele tem que correr que seria o normal e para o Lucas Silva Ramiro, que já não deveria acontecer. Agora, eu só acho que aí a gente falando da janela do Cruzeiro, eu vou bater nessa tecla porque assim, concordo que foi muito boa, concordo que foi acima até da minha expectativa. Não esperava ver o Cruzeiro gastando mais de 180 milhões assim. Esperava até uns 100 milhões, 120 milhões. Agora 180, quase 200. Para mim foi até passe de 200 com as variáveis, né? Uhum. Agora, para um time que tentou, e a gente sabe que tentou, tirar o Júnior Santos do Botafogo. E para um time que fez um acordo com o Dudu, chegar e fechar a janela agora sem ter trazido um atacante beirado, um extremo, um atacante muito acima da média, para mim fica devendo. E eu acho que nessa daí foi uma expectativa criada pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro mostrou que estava no mercado atrás desse cara e não conseguiu trazer. Então, para mim, a janela fica baixa exatamente por causa dessa única peça. Talvez não é baixa. Fica abaixo da expectativa. Não, acho que é abaixo não, Popó. Assim, cara, a gente até brincou ontem no canal. Não, eu entendo. A gente brincou no canal do Samuel. Cara, se você pensar 2 anos atrás, 3 anos, cara... os times que o Cruzeiro tinha. Não, eu concordo. Giovani, o cara me zoou. Eu ia pro Mineirão pra cobrir o Bruno José tentando fazer gol. Lógico, faz sentido. Né? Melhorou muito. Eu acho assim que foi uma melhora considerável pro que tinha. Não, sim. Né?
Até para nível Brasil, pô, se você pensar aí, a folha de salário do Cruzeiro vai para uns 17 milhões. Não significa também porra nenhuma, não é? Significa que o time vai ganhar alguma coisa porque a folha é alta, né? Vasco gastou uma fortuna e não deu nada, né? Mas eu acho que sobe de patamar de qualidade. E tem uma questão que eu acho, Popó, assim, se o Cruzeiro não traz um dos volantes, não traz o Wallace ou o Matheus e traz um atacante, talvez a gente estaria falando que faltou outro volante. Sim. É porque é difícil, o Cruzeiro realmente era carente, cara. Assim, o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro precisa de outro atacante, mas são 180 milhões. Não adianta também a gente imaginar que o Cruzeiro vai resolver todos os problemas dele na primeira janela. Sim. Então, o primeiro passo, eu acho que é bem dado. A minha expectativa é como que vai chegar. Porque carreira do Matheus e do Wallace, a gente já sabe como como apareceram, mas tem que saber se chega para jogar imediatamente. Não, chega. Pelo amor de Deus, chega. Tem que chegar, mas como é que vai estar? Em nível? Não, chega. Então vai chegar. Coloca, Seabra, não escuta, chega. Pelo amor de Deus. Chega. Tá, chega, viu, Seabra? Se vai chegar bem, se os caras vão chegar voando fisicamente. Não, mas lógico. Tem que olhar. Eu acho que o Cruzeiro precisa demais de um atacante, cara. De um cara, de um fazedor de gol. Não, e até tem, cara, o Dineno. O Dineno, eu chamo de Danone, porque o Dineno é difícil de falar, eu chamo de Danone. O azar é que ele machucou, cara. Porque ele entregou 20 gols, ele, pra mim, ele tem entregado 20 gols. Ele seria o centroavante. Ele é, pra mim, o centroavante titular. Inclusive, ele tá recuperando muito bem. Até porque é o único centroavante, porque o Cruzeiro não contratou um centroavante. Contratou, o Caio Jorge é centroavante. Não é, gente. Sim, pô. Não é possível. Ele é o camisa 9, pega todos os gols que ele fez no Santos. Camisa 9, camisa enxerga ele como centroavante também, mas cara. Você pega um cara, então, que fez 5 gols nos últimos 3 anos, pô, esse cara é centroavante do seu time. Mas é aí que eu tô falando, ele é abaixo. É por isso que eu questionei a contratação do Caio Jorge naquela época. De novo, conversando com o pessoal lá de Santos, cobriu ele, falava do Caio Jorge muito mais como um segundo atacante. O segundo atacante daquele time era o Arthur Gomes, cara. Olha o time que foi pra final da Libertadores. Eu não consigo ver o... É igual assim, o Paulinho entrega muito gol no Atlético, mas o Paulinho não é centroavante, sabe? Então assim, eu não consigo ver... Sim, só que eu não consigo enxergar o Caio Jorge como um centroavante. Ele pode até fazer porque você não estava assistindo os jogos do Santos na época, Se você pegar, você vai ver. O Caio Jorge, ele é centroavante. O segundo atacante daquele Santos era o Arthur Gomes. Era o Arthur Gomes que tá no Cruzeiro hoje. Eles vão reeditar um ataque de Santos. Você contrata o Caio Jorge para ser centroavante, com o número de gols que ele tem. Os números do Caio falam mais da péssima passagem dele na Europa do que da posição dele. O Caio é centroavante. Mas, cara, esse negócio de Europa também não é garantia nenhuma. Sai novo demais. Chega, né? Tem caras que lá não resolvem. Aqui resolve o Gabigol, que é o assunto do Cruzeiro. Mas foi a diferença pra mim só é assim, o Gabigol, o Pedro, outro exemplo, eles saem do Brasil já fazendo muito mais do que o Caio Jorge tinha feito. Não, com certeza. Gente, jogador de futebol é muito louco. Eu conto essa história. O Gil Zagueiro, que tá no Corinthians, ele jogou no Cruzeiro, é uma pessoa querida, um amigo que eu tenho. Ele reclamou que na França não tinha feijão, que ele não tava se adaptando. A gente conversa com... muita coisa que interfere. Que a passagem do Caio fora é muito abaixo da expectativa dele, isso é muito óbvio. Mas eu acho que o Cruzeiro precisa de um cara com sequência. O Dineno interrompeu a sequência. É uma pena para ele, infelicidade. Mas olhando um time que sobe sarrafo, eu quero ver se o Dineno vai subir o sarrafo. Eu acho que o centroavante para subir sarrafo. Eu acho que o Dineno é o centroavante para subir sarrafo. Eu já acho que o Caio Jorge é que eu tenho minhas dúvidas se é. Porque, por exemplo, vocês usaram 2 exemplos muito bons que são para comparar, que é o Gabigol e o que é o Pedro. O Gabigol, ele não vai bem na Europa. Ele jogou, ele teve chances num gigante português, que foi o Benfica, e num gigante italiano, que foi a Inter. De fato, muito difícil conseguir espaço nesses times, tem que render em alto nível para você ter esse tipo de sequência. O Pedro, o pessoal fala, mas e o Pedro da Fiorentina? Gente, o Pedro é reserva do Vlahovic. Se você não sabe o que é Vlahovic, você está perdido no mundo. É só, hoje, o melhor centroavante do mundo. Ele é melhor do que o Lewandowski hoje. O Vlahovic, o centroavante da Juventus, centroavante croata, enfim, ele é excepcional. Tem o Kane aí, né? Tem isso. É porque pra mim o Harry Kane é até mais completo do que o Vlahovic, né? Não é só centroavante. Tá bom, fica quietinho. Então, assim, pra mim esses casos são atípicos por causa disso. Eu acho, inclusive, que o Pedro se volta pra Europa hoje, ele continua. E aí o Caio Jorge, que o problema não foi o Caio Jorge na Juventus, porque eu acho que o Caio Jorge, eu fiz esse exercício outro dia de assistir os jogos dele, né, que ele entrou na Juventus ainda com o Cristiano Ronaldo naquela época. Ele atuou bem em alguns jogos, ele deu um azar muito ruim de machucar, e foi uma lesão séria. O meu problema é que quando ele volta e emprestado ao Frosinone, ele, na reta final, ele tá no banco nos últimos jogos de um time que está sendo rebaixado. Ou seja, não é que o time foi rebaixado por culpa dele. Não foi. Não é isso. Mas é que ele não estava rendendo nem para ser escalado como titular
de um time que era muito fraco. Sim. Então eu acho que essa é a minha ressalva com o Caio Jorge. Agora, que é novo, que deitou no futebol brasileiro e que é uma aposta muito válida, e aí, de novo, ô Igor, tem uma coisa que eu não falo mais aqui, que é esse trem de dinheiro. É caro ou não é? Tem dono, não é meu, não sai do meu bolso, vai pagar? Vai pagar? Acabou. Então, assim, agora vamos ver se vai render Esse essa Frosinone aposta. é esquisito também, né? Porque o Renier, o Flamengo vendeu É, pro Real Madrid, tava no tava no Frosinone e também Frosinone. era reserva. Também era reserva, junto com o Caio. Então, eu não acompanho o Frosinone. Exato, a gente não pode falar. Eu sei que vocês têm uma audiência muito grande, né? Das torcedores do Frosinone. A torcida do Frosinone vai ficar puta com a gente. Vai ficar revoltada. Mas esse esquisito, Frozen assim. aí, ninguém tá acompanhando o Frozen, não.